Boa noite, vamos dar início a mais uma quarta literária. E dessa vez a análise vai ser do conto Negrinha de Monteiro Lobato. Existem muitas controvérsias e polêmicas em relação ao autor, mas a gente vai deixar já para o finalzinho do conto para tratar de quanto esse autor se envolveu em algumas questões e críticas relacionadas ao racismo, algumas passagens, alguns trechos de suas obras foram consideradas racistas e isso trouxe alguns desentendimentos até no que diz respeito ao debate mesmo, né? De pessoas de um lado acreditando que essas obras não deveriam mais circular no ambiente escolar e outros acreditando que não, que deveria se observar a questão contextual em que esses termos, em que essa obra foi produzida. Bom, existe uma série de considerações a respeito disso, a gente vai tratar disso, mas inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o autor. Quem foi Monteiro Lobato, né? Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Um grande representante da nossa literatura. Ele se enquadra dentro do período considerado como sendo o pré-modernismo, isto porque no período do pré-modernismo é justamente um processo, ainda estávamos no que diz respeito à literatura, num processo de transição. Então, isso significa que os autores que foram enquadrados nesse período, eles estavam ali entre o simbolismo, o parnasianismo, entre características do realismo, naturalismo ainda, apontando já algumas características que iriam só se consolidar no movimento posterior, que seria o modernismo. Então, Monteiro Lobato ele se enquadra justamente nesse período de transição. Então, no caso do conto Negrinha, que será o texto estudado hoje, a gente vai observar que existem algumas passagens de cunho naturalista, né, ou realista, pelo fato de que ainda existe uma predileção por parte do autor em fazer uma descrição, em apresentar o cenário, né, a ambientação de forma bem descritiva. Então, nesse sentido, existiam ali ainda nesse texto dele características naturalistas. O que é que a gente percebe também? O determinismo. O determinismo era uma das características muito comuns em obras naturalistas, que voltava-se para a ideia de que o homem ou a pessoa, né, ela era produto do meio, sem conseguir, pelo seu contexto, pela sua colocação dentro de um determinado contexto, ela não seria capaz de transpor, ou o meio iria fazer com que ela fosse uma coisa ou outra, sem conseguir ter esse processo de superação ou de diferença em relação ao meio no qual essa pessoa estivesse inserida. Então, no caso de Negrinha, a gente vai entender que também existe essa característica determinista pelo fato de que a questão dela ser, né, uma pessoa negra fez com que ela tivesse, de repente, aquele final, não vou dar o spoiler aqui, aquele final tão triste pelo fato de, pela lógica, ela não conseguir sair daquela condição. E existe também características já modernistas, quando a gente entende que a obra também apresenta essa ideia de que existe uma crítica social, uma crítica voltada para a maneira como o personagem protagonista, que no caso é a Negrinha, era colocado dentro da obra, no sentido de que, mesmo após a abolição de 1888, as pessoas, né, que estavam nessa condição de ex-escravos ou de pessoas que eram parentes, como era o caso de Negrinha, de ex-escravos, eram tratados ainda como escravos. Isso também revela um problema social, né? Existe uma crítica aí a essa sociedade de aparências que, embora, né, fosse já, vamos dizer assim, colocada dentro de um meio em que a lei, né, pelo menos a lei da abolição já era existente, ainda perpetuava um comportamento de opressão e de discriminação em relação às pessoas negras. Então, a gente vai observar que sim, existem essas críticas que são colocadas principalmente quando o narrador, de uma maneira bem, vamos dizer assim, sarcástica, irônica, ele faz algumas considerações a respeito da patroa, que era a Dona Inácia, a mulher que é símbolo justamente dessa elite branca, preconceituosa e opressora.
Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho sobre essa perpetuação do quadro de escravidão, que a gente já percebe claramente nos primeiros parágrafos do texto, e vou aproveitar também para fazer uma... Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Para fazer um breve resumo da obra para que a gente possa entender sobre o que se fala, né, esse conto que traz algumas considerações bastante interessantes. Então, vou começar falando aqui sobre o próprio título do conto, né, o título Negrinha. Negrinha a gente vê que já não tem um nome específico, claro, direto, para ser atribuído a essa personagem. No caso, ela representa aquela criança que sequer teve o direito, né, atendido de ter um nome. Ela representa um coletivo de crianças, de meninas que eram designadas e tratadas como coisa, como objeto e não como pessoas. Então, o próprio título já nos dá essa indicação de que não existe uma individualidade, não existe uma concepção humana em relação à menina. A menina nem sequer tem nome, ela é chamada de negrinha e provavelmente por conta de suas condições e suas características físicas. Então, claramente a gente já percebe pelo título que sequer a menina ou, né, a menina aqui, ela tinha o direito de ter um nome, era chamada de negrinha. Mas vamos lá, essa menina, a gente percebe que ela é apresentada, ela é descrita inicialmente como uma menina que há uma indagação por parte do narrador como preta, e aí ele coloca não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Então, a partir dessas primeiras linhas do conto, nós já nos deparamos com essa menina que já é apresentada como uma menina órfã, uma menina pobre e uma menina de 7 anos. Veja aqui quantas características já nos são apresentadas logo no início do conto. Depois a gente vai entender um pouco sobre quem é Negrinha, né? A gente já sabe que ela é órfã, que ela é pobre, tem características físicas que são prontamente apontadas, mas a gente percebe que ela nasceu na senzala, que é de uma mãe escrava, mas a gente já percebe que ela não era escrava, mas ela era filha de uma mãe escrava. E a gente percebe que os primeiros anos da menina aconteceram na cozinha. E à medida que essa menina vivia na cozinha, a gente percebe como ela era tratada. Uma menina que se vestia aos trapos, uma menina que sempre se escondia ou permanecia a maior parte do tempo ficando calada porque a patroa não gostava de crianças. E a gente já percebe aqui claramente a ironia por parte do narrador, quando diz que era uma excelente senhora a patroa. Esse excelente senhora patroa, a gente já percebe que existe ali uma ironia, né? Um sarcasmo. Por quê? Porque uma pessoa que diz que não gosta de crianças já se contrapõe a esse adjetivo, né? De ser excelente. Até porque a gente fica achando estranho como é que uma pessoa pode ser excelente quando sequer ela admite, né, ou gostaria de ter uma criança ali por perto. Então vamos ver uma outra questão muito importante. Quais são as outras características desta mulher? A gente já vê um contraponto que é negrinha. É uma menina negrinha, é uma menina pobre, órfã, uma menina que vivia ali escondida ali pela cozinha, vestida entre trapos. A gente já vê esse cenário aqui de escassez, de opressão em relação a essa menina, e num contraponto nós temos uma mulher que é a senhora, né, que já nos é apresentada de maneira irônica como sendo excelente, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos pobres, ou aliás, dos padres, né, desculpa, dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Toda essa primeira apresentação para nós enquanto leitores, no que diz respeito a essa senhora, já nos aponta uma série de ironias que são colocadas no texto. E ela é o contraponto em relação à negrinha, até porque ela é gorda, ela é rica, ela dá essa ideia de abundância.
enquanto Negrinha, em um contraponto, já demonstra todo um momento de opressão, de escassez, né? E a senhora rica, ela é o oposto, ela é abundante, ela é rica, ela é gorda, né? A gente vê como essas ideias opostas, elas já se configuram no início do conto. Boa noite, Laís, seja bem-vinda. Então, coloca aqui que enlatada as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas, então era comum que ela recebesse o vigário. E o interessante é que quando a gente percebe essa ideia de como ela era ligada às questões religiosas e apreciada pela sociedade como uma mulher caridosa, uma mulher boa, existe aqui, a gente já percebe, um contraponto também com essa ideia de ser excelente. Por quê? Na verdade, existe uma hipocrisia, existe aquilo que ela demonstra ser, né? Ou que ela diz que é, mas que não corresponde com o que ela de fato é. Isso porque até essa expressão de dizer que ela teria um camarote de luxo reservado no céu, já vem dessa ideia de que ela era uma pessoa tão boa, tão benquista socialmente, que provavelmente se morresse já teria ali um lugar no céu, mas um lugar de luxo, um lugar e luxo, já diferenciando em relação às outras pessoas. Então, era considerada pelo vigário, pela pessoa, uma dama de grandes virtudes, uma mulher muito religiosa, uma mulher que merecia ser apreciada. Enfim, ela não gostava de choro de crianças, quando ela escutava qualquer gemido de uma criança ou qualquer barulho, ela já ficava com os nervos em carne viva, ou seja, ela ficava muito agitada, muito estressada. Ela era uma viúva que não tinha filhos, nunca tinha tido essa experiência de ser mãe, então ela não suportava, né, o choro de crianças. E assim, vivia ali Negrinha no meio desse contexto. Então todas as vezes que a menina fazia um gemidinho, qualquer barulhinho, logo a mãe de Negrinha levava, né, a xingando inclusive, né, colocando alguns xingamentos em relação à menina e batendo na menina para que a menina não fizesse qualquer barulho ou fizesse com que essa senhora ficasse irritada, né, com a presença dela ali. Então a gente já vê o início, nesse início aqui, todo esse sentimento de uma criança que não tem liberdade, de uma criança que é tolhida, né, da sua liberdade de ser criança ou de expressar qualquer tipo de sentimento para não incomodar os adultos. Então, chega um momento em que a menina acaba ficando órfã, né? Isso acontece quando ela tem 4 anos, é quando ela precisa ficar mais próxima ainda dessa senhora. Lembrando que a senhora era extremamente estressada, né? E chega um momento que a situação vai piorar ainda mais para a menina ali. Então a gente vai ver aqui, a menina passava fome quase sempre, a menina era destratada, levava pontapés, vivia como se fosse um bichinho ali, sempre no cantinho da casa. Ela vivia o tempo todo ali recebendo vários castigos, e eram castigos que eram de ordem psicológica, ou seja, através de xingamentos, e também castigos de ordem física, porque ela também apanhava, e não apanhava só dessa senhora, ela apanhava de todas as pessoas que moravam na casa. Enfim, ela era o saco de pancadas daquela casa. E aí ela ficava sempre ali, cruzada no cantinho da parede, onde a senhora dizia que ela deveria ficar ao pé de si, horas sem poder se movimentar, tanto que o conto apresenta a informação de que ela sabia andar, mas pouco andava. Ou seja, ela ficava ali como aquela pessoa que estava disposta a estar presente sempre que aquela senhora ficava estressada, ela descontava seu estresse na menina, dando croques, pontapés, dando beliscões, cascudos na menina e a tratando com palavras terríveis. Inclusive o narrador é bastante irônico quando diz que ela era mimoseada, né? Com aquelas palavras, ou seja, que de mimos não tinham nada, eram palavras terríveis em relação à menina. Então ela era maltratada o tempo todo. Até que chega um momento que o corpo da menina já estava totalmente tatuado de sinais, ou seja, de tantas pancadas, de tanta violência física que essa menina sofria.
terão vergonhas, cicatrizes. O texto coloca que ela tinha vários sinais no corpo. Batiam nela todos os dias, mesmo que não houvesse nenhum motivo. E diz, inclusive, existe uma comparação dentro do texto que isso acontecia com tanta frequência, de tal forma, que era como se, da mesma forma que o ímã era atraído, né, para o aço, era essa atração que as pessoas tinham em relação a bater, a judiar dessa menina. Judiar, desculpa, tem um termo que não pode mais usar, né? Desculpa. Maltratar essa menina. Mãos em cujos nós de dedos comichassem um croque, era a mão que descarregaria dos fluidos em sua cabeça, de passagem, coisa de rir e ver a careta. Então, a menina vivia ali sofrendo o tempo todo, mas a gente agora vai entender por que essa menina, ainda tão pequena, uma menina de 7 anos, sofria tantos abusos por parte das pessoas que conviviam com ela. Gente, isso vai acontecer e o autor já começa a nos apresentar contextualmente o motivo disso tudo. Isso acontecia porque ainda fazia pouco tempo que a abolição tinha acontecido e existia uma resistência por parte dessa patroa de admitir, de aceitar que agora os ex-escravos teriam direitos de serem pessoas livres e de serem tratadas de acordo com essa nova lei. E aí, o que mais nos mostra aqui, a gente já pode identificar como sendo uma crítica desse narrador, é dizer que já tinha passado um tempo, mas muitas pessoas consideravam que não deveria ser assim e continuavam tratando essas pessoas da mesma forma que elas eram tratadas ainda quando eram escravas, ou seja, existia uma lei, mas ali só no papel, porque na prática social, no convívio social, ainda estavam as coisas acontecendo da mesma forma. Então os maus tratos, as humilhações, toda essa violência física e psicológica, ela não ficou lá no passado, ela não ficou para trás porque aconteceu a promulgação da lei. Apesar da lei já estar sendo corrente, existia uma repulsa ou existia uma aversão por parte dessas pessoas mais conservadoras e que ainda muito ligadas a esse período de perseguição e de tortura às pessoas negras. Elas ainda continuavam com aquela concepção de que essas pessoas deveriam ser tratadas ainda da mesma forma, ou seja, era a lei no papel, mas a prática social continuava, infelizmente, sendo a mesma. Como a gente vai perceber isso aqui no texto? Ela começa a contar que agora qualquer coisinha, está entre aspas no texto, tudo agora se faz uma referência ao 13 de maio, que tirou dela, inclusive, das mãos o azahag e azorrag, que é um instrumento de tortura, né, em relação a uma pessoa. E aí ela diz que por muito menos ela tinha colocado uma escrava lá no período que ainda existia escravidão, uma mucama, dentro do forno porque entendeu ou identificou que ela havia olhado para o seu senhor. Depois ela coloca que maltratou uma outra porque escutou que essa outra disse que ela era uma pessoa ruim. Então era uma pessoa extremamente vingativa, uma pessoa extremamente reativa e que de fato punia com severidade essas pessoas que ela não considerava como sendo pessoas, né? Ela não considerava como sendo nada. Inclusive, a própria menina repetidamente era considerada como um ser sem alma, ou seja, como se ela não fosse humana. Existe uma objetiva, a menina é entendida como objeto, a menina é entendida como coisa, e assim ela é destratada o tempo todo dentro daquele contexto. E isso se dava pela ideologia, pela visão que essa senhora tinha em relação às pessoas negras. Então ela entendia que essas pessoas deveriam ser tratadas assim mesmo, que era um grande absurdo essa lei, né? Que agora qualquer coisinha eles logo apontavam a lei e ela teria que reconsiderar de repente alguns atos ou feitos. Ela evitava exagerar, né? Provavelmente para não se envolver no escândalo ou que pudesse ser de alguma forma punida ou chamada atenção, né? Naquele período em que ela cometia esses atos. Então, ela se sentia, na verdade, aliviada, ou seja, ela era cruel, mas ela, quando estava estressada, era um grande momento para ela bater na menina, então ela se sentia mais calma
quando batia nessa criança, né, que é a negrinha. Boa noite. Então vamos lá. Passado esse tempo de tanto bater na menina, né, repetidamente, né, de causar todo esse sofrimento psicológico e físico à negrinha, chegou um momento do conto que eu acho que é aquele momento assim de grande, vamos dizer assim, desculpa, de grandes sofrimentos. Por quê? Porque ela já vinha passando por todo esse tipo de violência, ela vinha sofrendo, né, com cascudos, com pontapés, com a vara de marmelo, que precisava ser fina, flexível, para que ela sentisse mais dor. E aí chegou um momento em que a menina estava almoçando, ela pega um pedacinho de carne, ela coloca no prato e deixa para comer por último, e uma empregada da casa, que era novata, vendo aquilo, pega esse pedaço de carne e leva. A menina fica muito irritada com aquilo e acaba chamando essa nova empregada de peste. Então a mulher, por vingança, ficou bastante irritada e disse: ah, você me chamou de peste, então agora você vai ver o que vai acontecer com você. Ela vai até a senhora, conta o que tinha acontecido e que a menina havia chamado de peste. Essa senhora, muito irritada, né, e já com um grande pretexto, né, para ser cruel e ser extremamente desumana com a menina, leva a negrinha para a cozinha. Lá ela ferve um ovo, né, enche uma panela com água, deixa esquentar, e quando esse ovo tá bem quente, ela abre a boca dessa criança, coloca o ovo dentro e tapa a boca da menina para que a menina não gritasse, né, e mastigasse aquele ovo. Então, os urros de horror e de dor de negrinha sequer foram escutados, porque ela sequer também podia abrir a boca. Então, foi uma punição extremamente cruel para que ela pagasse pelo acontecido, para que ela não chamasse mais alguém de peste. E foi assim um momento assim de grande terror. Isso mesmo, Adriana, é muita maldade com a criança, terrível. E interessante é que essa prática de colocar o ovo quente na boca de crianças era muito comum. Eu lembro que até quando eu ainda era criança, e olha que não era uma criança, eu conheço pessoas, eu não, graças a Deus nunca tive essa experiência, mas conheço colegas minhas da época, assim, da época que eu era criança, que os pais faziam isso. Quando a criança fazia alguma coisa errada, colocava algo quente na boca da criança, um ovo, colher quente, enfim, sempre tinha esses castigos muito severos que eu acredito que ainda seja uma herança, né, dessa prática de tortura. Inclusive, esse texto, eu acho que ele serve como sendo também uma forma de a gente estudar mais, inclusive sobre os direitos da criança e do adolescente, né? O ECA, né, que já só foi, claro, criado na década de 90, ele se torna muito presente dentro desse texto, porque a criança, que é a negrinha, passa por tantas situações de tortura, tantas situações em que ela é colocada como nenhuma pessoa, nem como um ser. Veja que um dos direitos que estão ali constituídos dentro do ECA é o quê? É você ter o direito de ter um nome. A gente já vê que essa menina sequer também teve esse direito. A outra questão, a criança, ela teria direito a quê? A brincar, tá ali como garantia também dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A menina não podia brincar. Ela tinha que ficar ali sempre num canto, sem poder se desenvolver enquanto criança. Ela era, claro que raquítica, ela não comia, ela não tinha direito a uma alimentação sadia. Ela passava por todo tipo de privação e também de ofensas e de agressões físicas e psicológicas. Então, quando a gente traz um texto como esse, a gente consegue extrair dentro dessa condição de negrinha, né, de ser tão maltratada, a gente percebe que hoje, dentro do nosso contexto, já existem leis, estatutos que asseguram à criança direitos, né, de viverem plenamente a sua infância. Coisa que negrinha, dentro do seu contexto, dentro da época do texto, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, ela não tinha isso. Então, a gente vê também a questão da evolução da sociedade, das leis, né, das conquistas que vão sendo geradas, a concepção e o olhar em relação à criança, independente, né, de ser negra ou não. Hoje a gente sabe que existem leis que sim garantem esses direitos. Agora, o uso, né, ou se fazer efetivar claramente ou diretamente essas leis
Aí já é o nosso papel enquanto cidadãos, né? O que é que nós estamos ali fazendo para contribuir ou para fazer com que essas leis de fato sejam cumpridas. Aí está a sociedade como aquela que precisa interferir, né? Que não pode, por exemplo, conceber que uma criança em pleno século XXI ainda sofra esse tipo de atrocidade, mas infelizmente ainda as crianças passam por repetidos momentos de tortura. Quantos casos nós não vemos na televisão de crianças, sim, sendo submetidas a os maiores graus, né, e requintes de maldade e de tortura ou sofrimento psicológico, físico, enfim. Existem vários tipos de violência que infelizmente ainda são imputados às crianças. Então a gente precisa observar que existe muita atualidade nesses textos. Já era para esse tipo de situação se ter algo que a gente pensasse, não, isso aqui só acontece no passado, mas não é o que ocorre de fato. A gente percebe que ainda acontece, ainda é realidade. Então, não nos espanta o fato de o narrador, por exemplo, nos colocar claramente que, embora essa abolição já tivesse acontecido desde 1888, passado um tempo, a menina negrinha, que sequer era escrava, era filha de uma ex-escrava, ela ainda passasse por esse tipo de situação, foi o que aconteceu com bastante frequência após a abolição. Não existia um sistema de acolhimento, não existia um sistema que estivesse ali cuidando desse ex-escravo. Ou seja, como é que ele foi inserido dentro da sociedade, né? Como é que não existia oportunidade. Então, muitas dessas pessoas acabaram continuando nessas casas onde já eram tratados como coisa e não como pessoa, e se submetendo, inclusive, a vários maus tratos, porque eles não eram vistos, ou seja, existia uma lei, mas eles ainda não eram vistos como pessoas. Isso aí foi um processo de conquista. E fora a questão do racismo, que ainda é constante, ainda é presente na nossa sociedade, você imagine nesse período, né, pós 1888, como isso ainda era muito mais forte, né, e como isso ainda era muito mais pesado quando essas pessoas, elas não tinham em quem se firmar, não tinham em quem confiar e precisavam, enfim, infelizmente, se submeter a esses maus tratos por parte dessas pessoas que se consideravam ainda os senhores e senhoras, né, e que podiam fazer e desfazer e não ter nenhum tipo de punição em relação a isso. Então, são questões que a gente precisa refletir, precisa se posicionar, precisa pensar, entender que esses textos acabam se tornando ainda atuais, nem deveriam ser mais, deveriam ser como uma referência de algo do passado, mas que infelizmente dentro da nossa sociedade ainda vemos situações como essas. Então a menina passa por essa tortura da questão do ovo na boca, e logo depois desse momento chega a questão de que essa senhora ela recebe duas sobrinhas, e a gente vai agora observar um pouco como é a constituição dessas personagens. Elas são meninas brancas, loiras, de olhos azuis. Elas têm brinquedos, coisa que Negrinha não tinha. Só para voltar um pouquinho, gente, é importante a gente situar também o seguinte: Negrinha tinha uma única satisfação na vida dela, que era quando ela ficava na sala ali parada durante horas, porque ela não podia se movimentar, né? A patroa, a senhora, né, ela não permitia que isso acontecesse. Ela ficava observando o cuco, né, o relógio lá, que ficava o cuco, e ela ficava achando interessante, né, divertido, olhar a boquinha lá do pássaro abrindo e fechando. Era o único momento de diversão que essa menina tinha, era ficar olhando ali pro relógio e vendo o movimento do cuco, né. Seria a única referência que ela tinha de algo divertido e interessante. Aí vamos lá. O que é que vai acontecer depois disso? Chegam essas meninas, elas eram sobrinhas dessa senhora, elas têm muitos brinquedos. Negrinha não pode se aproximar. Todas as vezes que ela tenta se aproximar, essa senhora já age de maneira violenta em relação a ela. Então ela fica ali retraída, observando as meninas brincando, vê um cavalinho de pau. Depois ela vê algo que chama bastante atenção, que é uma boneca. Negrinha nunca tinha visto uma boneca. E ela fica ali observando aquelas meninas brincando, até que ela tem coragem de se aproximar. Ela aproveita que a senhora não está na sala e ela se aproxima. Quando ela chega perto,
as meninas percebem que ela nunca tinha visto. Era uma bonequinha que, tal qual a imagem das meninas, que era também uma boneca de características também iguais às da menina, uma boneca loira, uma boneca que dizia mamã. Então, chamou a atenção. Aí ela diz assim, você já sabe o que é uma boneca? Ela diz, não, que nunca tinha visto. As meninas acham engraçado, começam a rir dela, achando que ela era uma menina bobinha, pelo fato de não conhecer, de não saber o que era boneca, mas permitem que ela pegue essa boneca no colo. Então, ali é um grande momento para essa menina, né? Ela se sente, nossa, o que é isso? O interessante é que o fato de pegar a boneca, a gente agora vai estabelecer uma relação muito grande desse momento, que esse momento da descoberta, né? É um momento em que ela percebe que ela é um ser humano. Ou seja, lembra lá quando a gente começou a estudar muito a obra de Clarice Lispector, que a gente falou muito da questão da epifania, né? Desse momento sublime, inesperado, que de repente você se dá conta de alguma coisa que você é e que você não sabia. Isso acontece também com a Negrinha aqui, nesse conto. Por quê? Porque ela começa a entender que ela era uma pessoa, porque até então ela achava que era coisa, que não era pessoa, que ela tinha também uma alma, que ela também era humana. E isso faz com que ela experimente uma sensação muito boa de ter aquela boneca, de se sentir feliz pela primeira vez. Só que aí essa senhora chega, ela acredita que provavelmente ela ia apanhar, né, porque estava perto das meninas, se aproximando das sobrinhas dessa mulher, mas aí acontece o contrário, o inesperado. A mulher, vendo que as sobrinhas estavam até se divertindo com a presença de Negrinha ali próxima a elas, acabou permitindo que ela brincasse com as suas sobrinhas, que é algo inusitado, ela jamais imaginou, mas a senhora acabou concordando ou permitindo que Negrinha se aproximasse dos brinquedos, né, e dessas duas meninas. Só que aí tem uma passagem aqui que eu acho bem interessante, que coloca exatamente assim: do seu canto na sala no trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. Contra os anjos invasores, o raio de um castigo tremendo. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para deferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Lembrando que ela achava, por exemplo, que essa senhora ia acabar também agredindo as meninas como normalmente fazia com ela, porque ela já tinha concepção de que essa senhora não gostava de crianças. Mas abriu a boca, assim ria-se também, que, pois não era crime brincar, estaria tudo mudado e fim do seu inferno, e aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha. Não se enxerga? Então a gente já vê ali, né? Ela, nossa, chegaram duas crianças. Essa mulher vai agora esbravejar, né? Que ela não gosta de criança, mas ela vê o contrário. Mas aí a mulher estava tratando as sobrinhas bem, porque eram as sobrinhas, além de serem de sua família, eram brancas. Então a gente vê claramente a questão aí da desigualdade, né? Então não é o fato dela não gostar de criança, ela não gostava de uma criança negra e a tratava mal por ser negra. Então a gente vê claramente aí esse preconceito até pela diferença de tratamento. E como ela tenta se aproximar, diz, nossa, ela permitiu, então vou poder brincar, né? Aquela coisa da inocência dela como criança. E logo ela também é retraída, né? Colocada no seu devido lugar, você não se enxerga, como é que você ousa, né? Se aproximar das minhas sobrinhas. E ali ela fica chorando. Ela diz assim, o texto coloca como menos de dor física que de angústia moral, o sofrimento novo que se vinha a crescer aos já conhecidos, a triste criança. Encorujou-se no cantinho de sempre. E uma das meninas pergunta curiosa, quem era a menina ali, né? Quem era? Aí a tia responde, quem há de ser? Disse a tia num suspiro de vítima, uma caridade minha. Não me corrijo, vivo criando essas pobres de Deus, uma órfã. Mas brinquem, filhinhas, a casa é grande, brinquem por aí fora. Brinquem, brincar, como seria bom brincar, refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Então a gente vai observando aqui como existia essa mulher que destratava, maltratava
maltratava essa menina, mas ainda acreditava que era uma boa pessoa, né? É hipócrita, olha, tô cuidando dessa órfã, sou muito boazinha. Só que como assim? Ela maltratava, ela humilhava, né? Ela fazia coisas terríveis com essa criança. E como ela acabou deixando, como eu tinha contado para vocês, né? Deixando Negrinha brincar com essas sobrinhas, o que acontece é que o narrador coloca assim: mas era tal alegria das hóspedes ante a surpresa estática de Negrinha e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou e pela primeira vez na vida foi mulher, apiedou-se. Então foi por isso que ela acabou deixando Negrinha brincar com as meninas. E a gente vai observando que o tempo vai passando, ela vai podendo brincar. O narrador coloca aqui que Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava. E daí depois ela foi percebendo que a Dona Inácia, pensativa, já não atanasava tanto na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava a vida. Então as coisas foram começando a mudar um pouco para ela. Enquanto aquelas crianças estavam ali, a senhora acabou ficando também mais calma, né? Não ficava ali agora tão focada em maltratá-la. E ela ficava ali brincando com a boneca, e que dizia mamã, que abria e fechava os olhos, né? E ela ficava naquela imaginação. Até que chegou uma situação que foi o fato dessas meninas terem que retornar. As férias acabaram, elas tiveram que voltar para casa. Só que quando isso aconteceu, uma tristeza infinita tomou conta de Negrinha. Por quê? Porque a partir do momento, né, ela tinha ali 7 anos de tortura e de sofrimento extremo nas mãos daquela mulher, nas mãos das pessoas que viviam naquela casa. Só que aí agora ela tem que enfrentar novamente a sua realidade cruel. Ela agora tinha passado um mês de felicidade, podendo brincar, a mulher até evitando maltratá-la tanto como fazia antes. Então ela estava se sentindo no céu, né? Ela estava ali com as meninas, podendo brincar, era um momento de grande felicidade para ela. Só que aí chega um momento em que essas meninas precisam voltar. Quando as meninas precisam voltar, vai boneca, vai embora tudo. E aí, gente, é bem interessante como ela se sente mal, como ela se sente triste. Ela não consegue mais aceitar ter que retornar àquela vida de sofrimento e de maus tratos que ela vivia. É como se ao descobrir o processo ou o momento da felicidade, ela se colocasse em oposição ao retorno àquele estado anterior. Ela não queria mais viver daquela forma. Então, essa experiência, né, que eu tinha tratado com vocês como sendo o momento da epifania, que é de ter esse contato com a felicidade, de ter o contato com a boneca, com o poder brincar, foi tão impactante na vida de Negrinha, que quando chega o momento que ela precisa se desvencilhar desse momento e retornar à sua vida anterior, ela entra num processo de depressão. Essa que é a verdade. Ela fica extremamente triste, fica muito quieta num canto, né, sem querer conversar. E o texto coloca aqui que ela ficava sonhando, imaginando, vendo a boneca junto dela, né? E diz assim: brincar ao sol no jardim, brincar, acalentar dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir, vivera realizando os sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma, morreu na esteirinha, rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. Então a gente percebe nessa parte narrativa aqui o lirismo, né, que é colocado nessa ideia da morte da menina. Ou seja, ela morre, mas ela morre pensando nos momentos felizes ou imaginando situações de felicidade. Ou seja, ela, como coloca que ela morreu ali jogada, né? Então isso significa que ninguém deu atenção, que ninguém estava procurando saber o que estava acontecendo com ela, ou tentando reanimá-la, ou procurando fazer algo para que ela saísse daquilo. Ou seja, ela foi abandonada ali naquele momento de tristeza e ela acaba morrendo. Mas aqui a gente vai observar o seguinte, que ela morre nesse delírio, né? Tendo essa visão. E chega um momento em que ela tem uma tontura, quando uma névoa a envolve como um todo, e ela
começa a ver, ressoaram vozes apagadas longe pela última vez. O cuco lhe apareceu de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi se apagando o vermelho da goela, desmaiou. Então, essa imagem que é colocada no texto em relação à morte da menina, até que ela se esvai em trevas, ou seja, quando tudo fica escuro e ela finalmente morre, né? Então ela morre ali de tristeza, porque ela fica sonhando com aquela boneca, com a brincadeira, e ela sabia que não podia ter aquilo, então ela fica ali num devaneio, né? Num delírio, até chegar à morte. Mas aí o que a gente já tem aqui após essa morte da negrinha, né? Da menina? Ele coloca assim: depois vala comum, a terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Veja essa colocação, né? A carnezinha de terceira, já também depreciando o corpo da menina, né? Como sendo algo inferior. Uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica na memória das meninas ricas. Aí ele coloca aqui entre aspas, que seria o pensamento de uma delas, que diz assim: lembraste daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Boa noite. E a outra que é a dos dedos de Dona Inácia, né? Que ficavam ali num nó nos dedos, pensando como era boa para um croque. E assim finaliza esse conto. Então, assim, esse conto ele foi publicado em 1920. Eu digo assim, tem uma coletânea, né? Tem um livro chamado Negrinha. Dentro dessa coletânea tem esse conto chamado Negrinha, que intitula, né, a coletânea. Foi publicado em 1920. É um dos contos, assim, que por parte assim, de Monteiro Lobato, que apresenta essa crítica, essa ironia em relação a esse processo, né, de maus tratos, de tortura, a criança, né, essa questão da coisificação da criança não havendo dentro da sua integralidade, ou seja, do seu contexto do poder brincar, do poder ser bem tratada, de ser acolhida e amada. No caso de Negrinha, a gente sabe que ela sequer tinha nome, sequer teve nenhum tipo de condição ali dentro daquele contexto para ser tratada como pessoa. E aqui abre espaço para que a gente possa trabalhar questões referentes ao ECA, né, sobre os direitos que foram negados à menina. Há também uma possibilidade de, por exemplo, numa sala de aula, você tentar ver qual seria um outro final ou outros finais de acordo com o contexto em que a menina vivia. Porque aqui o final dado a ela, né, pelo narrador, é a morte, mas poderia ser um outro final. Quais seriam essas possibilidades? Então, abre um leque aqui de possibilidades. Mas aí agora eu vou comentar com vocês algumas questões referentes ao autor. Principalmente em 2010, houve uma grande polêmica voltada para as obras de Monteiro Lobato, né, consideradas como sendo racistas, já que ele se posicionava como partidário da eugenia, que estava relacionada a essa ideia de que existia um certo preconceito no que diz respeito à miscigenação. E isso é interessante quando a gente vê uma obra como, até anotei aqui, ó, As Caçadas de Pedrinho, em 2014, foi feita até uma representação ao CNE, pedindo para que essas obras parassem de circular nas escolas ou nas bibliotecas das escolas, porque existiam termos, expressões, passagens de cunho racista. A gente vai ver que vai existir uma polêmica muito grande. De uma parte, um grupo acreditando que esses textos deveriam ser ou reproduzidos, modificados, ou que deveriam existir algumas citações nesses textos explicando o contexto em que aquelas expressões foram utilizadas, para que elas não fossem, vamos dizer assim, perpetuadas dentro do ambiente social. E existiam outros que diziam que não, que isso não poderia acontecer, que isso era uma espécie de censura, e assim vai. O que eu deixo aqui como uma reflexão, primeiro é que eu acho muito importante que a gente tenha essa possibilidade de ler, de interpretar, de pensar. Por exemplo, se você hoje chega na internet e você faz uma pesquisa sobre a obra de Monteiro Lobato, você vai ver o quanto existe
essa concepção em relação a Monteiro Lobato como uma pessoa racista, preconceituosa. Eu fiquei até pensando aqui como é um grande paradoxo, né? Porque ele escreve esse conto, né, ainda em 1920, e a gente vê que é o contrário de posicionamentos que ele vai tendo durante a sua carreira. Esses posicionamentos eram pessoais, mas posicionamentos que ele também de alguma forma acabava colocando nas suas obras, na literatura infantil também. No caso de Negrinha, a gente sabe que já é um conto mais voltado para uma literatura adulta e não infantil. É importante deixar claro isso aqui. É um texto que traz esse revelar de uma crítica à sociedade, mas ao mesmo tempo a gente percebe, por exemplo, em Caçadas de Pedrinho, né, em outras obras de Monteiro Lobato, existe justamente o contrário. Parece-me que até parece que não é o mesmo escritor, em que de fato existem algumas afirmações que são extremamente preconceituosas e racistas. Porém, eu acho que a gente não pode enquadrar como não leia mais ou você pode ler ou você não pode mais ler. Eu penso que a gente precisa abrir espaço para que qualquer indivíduo, como sujeito ativo de sua leitura, ele possa ler, ele possa interpretar e ele possa ter a possibilidade de tirar suas próprias conclusões. Eu não sou adepta de coisas fechadas. Claro, hoje, se eu estudo, se eu leio, eu tenho um posicionamento crítico, eu posso ter as minhas conclusões em relação a um determinado texto. Mas não é porque eu penso dessa forma que eu tenho que te dizer que você não leia mais nenhum texto. Não, pelo contrário. Leia, procure saber, contextualize. Porque assim, a gente vê a questão, por exemplo, dentro da estética, dessa parte que a gente vê, até separei aqui da estética da recepção, a gente vê que quando a gente faz a análise do texto literário, você tem a análise que você faz de acordo com o contexto da época, que a gente nunca pode desconsiderar, né? Qual era o pensamento desse homem do período X? Vamos lá. E agora eu reconstruo, né? Eu reconstruo essa história do pensamento X dessa determinada época e agora estabeleço uma comparação com o meu presente, com essa minha visão de presente. Então, todos os textos precisam ser analisados com muito critério nesse sentido. Eu não posso olhar para um texto que foi escrito há 200 anos esperando que o autor tenha um posicionamento que hoje eu tenho. Porque eu não poderia mais escrever dessa forma. Ele não viveu o que eu vivi ou teve as experiências que eu tive nesse novo tempo. Então, a gente precisa aprender também ou passar para as pessoas que a gente orienta, né, para a leitura, essa ideia de que o contexto ele precisa ser, sim, levado em consideração. No entanto, eu coloco aqui algo que eu acho também importante. O fato do texto ter sido escrito há tanto tempo atrás também não significa ou determina que o autor precise pensar de maneira preconceituosa, discriminatória, só porque ele viveu num tempo em que era comum ou que a maioria das pessoas pensavam dessa forma. E sabe por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a gente vê Castro Alves, um grande poeta do século XIX, da terceira geração romântica, que teria dentro do seu contexto todas as possibilidades de ser também, vamos dizer, uma pessoa preconceituosa, e ele faz o contrário, né? Ele escreve vários textos tratando desse movimento da abolição, né? E tendo essas ideias inovadoras e de liberdade aos escravos. Então a gente percebe que não é só contexto, por isso a gente precisa ter muita criticidade, muita maturidade enquanto leitor para realmente fazer uma análise baseada com critérios sólidos. Eu sou a favor de leia. Tem um livro, um romance de Monteiro Lobato, que é O Presidente Negro, também tem muita coisa, muitas críticas em relação a essa obra, falando sobre um conceito que ele tinha, por exemplo, a gente sabe que ele é de São Paulo, né? Monteiro Lobato ele nasceu em São Paulo e que pensava que as pessoas que eram de São Paulo teriam deveriam servir de modelo, né? Para o desenvolvimento do Brasil,
como se fosse praticamente uma coisa de uma raça, entre aspas, né? Diferenciada dos demais estados, enfim. São umas coisas que realmente deixam a desejar, inclusive uma carta que ele enviou para um amigo dele chamado, até anotei aqui para não esquecer o nome do amigo. Cadê, gente? É o Arthur Neiva. Ele escreveu uma carta em 10 de abril de 1928. Tem um trechinho, chamou bastante atenção, porque foi justamente em 2010 ou foi 2011 que essa carta ela foi publicada na revista cultural Bravo e causou um grande rebuliço, uma grande repercussão, porque no trecho da carta dizia o seguinte: ele se referindo ao Brasil, né? Monteiro Lobato se referindo ao Brasil, diz assim: país de mestiços onde brancos não têm força para organizar o Ku Klux Klan, é país perdido. Então veja a gravidade, né, do que ele coloca aqui, que é um país de mestiços onde os brancos não têm força para se organizar como um Ku Klux Klan e é um país perdido por esse motivo. Então é algo que ele cita nas cartas, né, são cartas pessoais, mas que infelizmente de fato retratam todo um posicionamento preconceituoso por parte dele. O que eu entendo é que a sua obra, quando apresenta, né, essas características preconceituosas, precisam ser sim questionadas, precisam ser criticadas, mas a gente não pode, para mim, eu penso assim, né, eu não posso dizer, fecha o livro, nunca mais leia, não procure saber. Não, eu acho que a gente precisa ter, assim, uma criticidade, uma maturidade como leitor, ler, realmente confirmar se é isso mesmo, procurar dados, fontes, né, porque eu não sou muito adepta de a pessoa me dizer assim, olha, é isso, pronto, acabou. Por exemplo, eu nunca li esse livro, né, o Presidente Negro. Gostaria de ler. Por quê? Porque se existe toda essa crítica em relação a esses posicionamentos, então eu preciso ver, ler, confirmar, comprovar, elaborar meu raciocínio, meu pensamento e ter as minhas ideias. Eu sou muito a favor disso. A gente precisa incentivar as pessoas a também se posicionarem, não serem levadas pelo que os outros dizem. Sim, os outros estão dizendo, mas será que eu tenho essa minha percepção? Né? Então eu acho que tem que estar aberto aí para que a gente possa fazer essa análise. E uma outra questão que eu acho interessante é que essa parte da carta, realmente a carta existe, eu vi esse pedaço da carta e de fato se configura como passagens sim racistas. Então a gente precisa ter muito critério, muito cuidado quando a gente leva os textos, né, por exemplo, uma sala de aula, para que seja refletido, para que seja trabalhado, que a gente use o texto como objeto de estudo, de entendimento, né, de posicionamentos. Então eu acho que a gente precisa ser bem criterioso e dar essa oportunidade para o leitor formular seu próprio raciocínio. Deixa eu ver aqui, Adriana, o que é que tá colocasse aqui. Esse texto me lembrou um outro, O Negrinho do Pastoreio. Você já leu? Adriana, eu acredito que eu possa ter lido, mas se li faz muito tempo. Vou procurar. Eu posso ter lido, vou anotar aqui. Eu posso ter lido sim esse texto. Acredito que sim, mas assim, não me recordo com muita clareza. Negrinho do Pastoreio, né? Negrinho do Pastoreio. Também podemos encontrar uma intertextualidade com Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire. Sim, por isso que eu falo assim, quando a gente pega o texto, né, do autor e a gente vê que ele tem vamos dizer assim, uma mensagem interessante, aqui nesse texto específico, nesse conto em específico, eu vejo que houve muito mais uma crítica, uma ironia, né, essa sociedade preconceituosa. Ele escancara esses maus tratos sofridos pela menina, e nesse sentido eu vejo que é um texto em que a gente pode trabalhar muitas questões que podem ser úteis, né, para o desenvolvimento da nossa criticidade, da nossa visão, ampliar a nossa visão em relação a essas questões. Então, neste conto em específico. Agora, em outras obras, é importante a gente ter esse critério, analisar bem, né, o que a gente está vendo, contextualizar e entender porque determinadas expressões foram ditas ou não. A Cor Púrpura.
de Alice Walker. Sim. Esse eu não li não, A Cor Púrpura. Vou ler, Diana. Até anotando aqui. Então, mas A Cor Púrpura, eu lembro, eu tenho uma ideia da história, mas assim, pegar o texto mesmo para ler, né, criteriosamente ainda não fiz. Mas vou fazer. Obrigada aí pelas dicas todas. Então, assim, gente, a gente precisa abrir esse leque, ter essa capacidade mesmo de ler, de entender, de ir atrás, de procurar saber, né, de também incentivar outras pessoas a fazerem a leitura, a adotarem seus posicionamentos, de ter essa criticidade no que diz respeito à questão social. Então eu acredito assim, que existem esses pontos que precisam ser vistos, né? Essa questão da opressão, da menina não ter um nome, dessa abundância, dessa escassez, esses contrapontos dentro do texto. Muita coisa que pode ser, sim, estudada, pode ser vista. E eu penso que é sempre uma oportunidade, né? A gente pegar o texto como exatamente o filme. Acho que é essa lembrança que eu tenho. A gente sempre vê o texto como uma grande oportunidade de a gente aprender mais e conhecer mais, tá bom, gente? Então, assim, tem toda essa polêmica em relação ao autor. É importante a gente deixar isso citado. Inclusive, chegou um momento que foi proibida a circulação dos textos de Monteiro Lobato. Depois o MEC fez um pedido ao CNE, pedindo a reconsideração, e o veto foi anulado. Então, hoje sim circula normalmente. Mas assim, cabe, né, por exemplo, ao professor, a pessoa que vai fazer a leitura, seja uma pessoa da família que vai trazer essas questões, essas leituras, saber ler e saber interpretar, saber inserir num contexto, e até mesmo quando a gente lê e vê que é algo que está fora do que a gente entende como sendo algo justo, que é algo que deve ser levado adiante como uma ideologia, a gente precisa também apontar e dizer, olha, isso aqui não seria a forma mais correta de você tratar o ser humano, né? Existem expressões preconceituosas enraizadas, né, que a gente chama desse racismo estrutural, e que a gente precisa apontar, não fazer de conta que ele não existe. Eu acho que a gente precisa, muito pelo contrário, a gente precisa enfrentar, né? Enfrentar a situação, dizer que sim, existe um problema e que ele precisa ser combatido. Eu acho que a gente não pode fazer, não existe, não vou falar mais disso, então todos os livros que tiver isso aqui agora a gente não lê mais. Não, a gente precisa muito pelo contrário, né? Fazer análise crítica dele e mostrar que existem outras formas e que existem visões hoje que não estão alinhadas a essa visão e que a gente precisa sim ter um posicionamento crítico em relação a elas, tá bom? Então, é um conto triste, né? Bem triste, que a negrinha acaba morrendo, mas ao mesmo tempo acabou sendo uma liberdade para ela, né? Ela provavelmente não conseguiria sair daquela situação, dentro daquelas condições ali, daquele contexto em que ela vivia, se não fosse através da morte mesmo, né? Então ela tem esse momento de felicidade, ela não consegue mais voltar para aquela vida cruel. Essa senhora se sentindo tão boa, tão maravilhosa, tão apreciada pela igreja, pelas pessoas da sociedade, mas era uma péssima pessoa, né? Uma pessoa muito de coração ruim, que só maltratava essa menina. Então a gente vê aí que, infelizmente, ainda existem muitas pessoas com essa capacidade cruel, e hoje a gente precisa ter uma visão diferente, tá bom? Em relação a gente não pode aceitar que essas coisas aconteçam e fazer de conta que isso é normal, né? Naturalizar situações de violência física e psicológica em relação às crianças, independente da sua cor, da sua raça. A leitura tem esse poder. Discutir temas diversos e conhecer pensamentos, ideias, mundos. Exatamente, porque nesse contraste, né, nesses contrapontos, é que a gente vai também se formando como uma pessoa, né, que vai evoluindo e que também leva evolução para as outras pessoas. Bom, gente, já vou me despedindo. Na próxima quarta-feira a gente vai ver um outro conto. Ainda nem cheguei a escolher. Quem tiver alguma sugestão pode mandar para mim. Depois a gente vai avaliando. E quarta-feira eu conto com a participação de vocês para que a gente possa analisar mais um conto e aprender cada vez mais, aumentando, né,
a comunidade de leitores proficientes, né? Aqueles que vão além, os leitores que vão além da superficialidade do texto, né? Que conseguem entrar nas entrelinhas, que conseguem extrair todo um significado. E a leitura, ela só faz com que a gente cresça, né? Se desenvolva intelectualmente e consiga ampliar os nossos horizontes. Então, um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima quarta-feira, na nossa próxima quarta literária. Tchau! Obrigada também, Adriana, por hoje. Tchau!